Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está recebendo agora o... O que você é mesmo, Piveta? Eu não sei o que você é mais, cara. Como é que te chama? Eu sou um cidadão mato-grossense. Tá bom, Conexão Poder está recebendo Piveta, cidadão mato-grossense e empresário, ex-prefeito, ex-deputado, enfim. Vamos bater um papo com o Piveta sobre questões políticas e muitas polêmicas sobre o processo eleitoral que está se aproximando, e o Piveta é já um pré-candidato ao governo do estado. Estou errado, Piveta? Não, não está. Está tudo certo, é isso mesmo. O meu partido já... Mas você é aquele pré-candidato de... tampão? Não, não tampão, Rafael. Aquele candidato que, pré-candidato que jogou para a plateia para ver qual é, ou o senhor é realmente, lá no seu íntimo, candidato ao governo do estado? Eu tenho 16 anos de mandato popular e há pouco tempo me coloquei à disposição do PDT, do meu partido, e o meu partido já fez uma divulgação ampla de que tem candidato a governador, e eu me coloco como pré-candidato, sim. É evidente que nós estamos na construção de um bloco de oposição com companheiros de longa data, companheiros que, por exemplo, Mauro Mendes, que em 2010 lutamos lado a lado para evitar que o Silval Barbosa virasse governador, com o Pedro Táxi candidato a senador. Conseguimos êxito na eleição de Senado, o Pedro Táxi se elegeu senador em 2010. E naquele momento o movimento Mato Grosso Muito Mais começou a trilhar esse caminho que levou o Pedro Táxi a ser governador em 2014. Então, os partidos e lideranças que acompanharam o Pedro Táxi em 2014, com raras exceções, estão, e aí eu me incluo, estão se mobilizando, estamos nos reunindo periodicamente, acertando um bloco de oposição para fazer um governo de mudança e colocar em prática o que nós propusemos em 2010 na campanha do Mato Grosso Muito Mais, Mauro, Otaviano e Pedro Táxi, que não conseguimos, porque o Silval virou governador. Em 2014 reeditamos esse programa com alguns ajustes que o Pedro Táxi assumiu o compromisso de nos representar e executar, que também não executou, executou talvez 10, 15% dos compromissos que assumiu no plano de governo. Então nós estamos reeditando agora, em 2018, também com alguns ajustes necessários, em função do tempo que passou, das novas necessidades, do momento em que vivemos, para começar a executar esse plano no ano que vem. Então, é um bloco de 10, 11 partidos, quase todos os que estavam na base do Pedro Táxi na eleição passada, então não foi nós que mudamos, quem mudou foi ele, como se diga. É isso que eu ia perguntar, quem traiu quem nessa história? Não. Ninguém traiu ninguém. Ele fez o que as convicções dele orientaram ele a fazer, e nós estamos fazendo o que as nossas convicções nos orientam a fazer. Nós não acreditamos mais na capacidade dele, como não acreditávamos na época. Na época nós trabalhamos pela eleição dele, convictos de que ele ia fazer o Estado novo, que ele ia fazer o Estado de transformação. Infelizmente não conseguiu fazer. E eu falo isso com tristeza, tá? Não falo isso satisfeito, não. Agora, nós temos a obrigação, nós que não dependemos do Estado, nós que não vivemos de fisiologismo, nós que não queremos fazer a velha política, nós temos a obrigação de nos posicionar. E é constrangedor você ter que se pronunciar e falar verdades que são contra o sonho que você teve há pouco tempo atrás, junto com pessoas que você andou. O nosso pensamento é pelo coletivo, é pelo bem do Estado. Nós queremos um Estado melhor. Então é preferível
você renunciar a um companheirismo, entre aspas, em nome de um projeto de um Estado melhor, do que se manter num companheirismo que está levando o Estado para o buraco. Eu fui coordenador geral da campanha do Pedro Táxi em 2014, fui também coordenador da transição, a pedido dele, e na transição eu pude ver que ele não ia colocar em prática o que estava escrito no governo, no plano de governo e nos programas da campanha que ele prometeu fazer. E aí começou o nosso distanciamento, eu fui terminar meu mandato. Ele disse que o senhor tentou colocar um cabresto nele, tentou governar no lugar dele. Não é verdade, primeiro porque todo mundo que me conhece, eu tenho 20 anos de vida pública, sabe que eu sou um servidor. A minha história está materializada na região centro-norte. Lucas mais especificamente, que eu tive 3 mandatos. Nova Mutum para cima. Né? E Nova Mutum, que o meu irmão está no 4º mandato, e eu fui consultor dele desde o primeiro dia que ele... Aliás, o pessoal de Nova Mutum nos acompanha pelo SBT Canal 11, TV Mutum. Abraço ao Ed Mota, que comanda a TV aí muito bem, por sinal, e o prefeito Adriano Pivetta está convidado a vir aqui no Conexão Poder também. Então, fui prefeito por 3 mandatos, meu irmão está no 4º mandato, meu irmão mais novo, tem idade para ser meu filho. Então eu sempre fui consultor informal dele e ele aplicou em Nova Mutum o mesmo estilo de resultados que nós fizemos em Lucas e transformou Nova Mutum numa das melhores cidades para se viver do centro-oeste brasileiro. É uma bela cidade, não tem dúvida. Assim como Lucas. Sim. São as 2 cidades que têm os melhores IDHs hoje de Mato Grosso e do centro-oeste brasileiro. Isso não se faz por coincidência nem por sorte. É trabalho mesmo, é valorizar os poucos recursos que se tem, escolher prioridade e ter cuidado com a qualidade do gasto público, coisa que esse governo que está aí não soube fazer. Esse governo tem errado mais, na sua opinião? Já, falando agora com ex-coordenador da transição, no começo do governo houve muito debate em torno de questões que vieram à tona 6 meses ou 1 ano depois dele ter assumido o governo, e críticas ao senhor, inclusive, por não ter detectado problemas que poderiam ter sido evitados no decorrer do mandato, como a progressão de carreira, por exemplo, que é o que o governo alega ser um grande buraco hoje na gestão. Leis de progressão de carreira colocam no senhor, talvez, a culpa de não ter detectado isso lá atrás? Não, nós detectamos tudo isso. E não ter orientado, olha, manda um projeto de lei para revogar isso aqui, porque isso aqui vai te ferrar lá na frente. Olha... Faltou realmente isso? André... Você não detectou isso também? Passou batido? Não, se isso foi o argumento que ele usou, ele está querendo transferir a culpa para quem não tem... Não foi ele que usou, a conversa de bastidores. Não, na transição nós detectamos todos os problemas do Estado, os números, o endividamento do Estado, os ativos que o Estado tinha, os problemas todos, o espólio da Copa, tudo isso foi diagnosticado e foi traçado um plano mínimo para os primeiros 100 dias. Nós fizemos um projeto de reforma do Estado que enxugaria o Estado para 12 secretarias, eliminaria cerca de 5.000 DAS. Não fez nada disso. Não fez nada disso. E o mais importante, o Estado tem mais de 100.000 servidores públicos, funcionários públicos e servidores. 104 mil, se não me engano, entre ativos e inativos. Mas os inativos estão na conta de pagar todo mês também, porque o governo não cuidou de organizar a Previdência. É mais um rombo que nós temos aí para organizar, uma herança maldita que requer um que não dá para culpar o atual governo. Não dá para culpar, mas ele agravou. Ele agravou porque ele não tomou providência nenhuma no sentido de organizar isso. Até fez uma alocação de uma série de ativos aí podres do Estado, que não tem liquidez, não tem valor, pensando que em fazer um bem bolado para iludir, mas não conseguiu. O fato é que não foram tomadas as medidas necessárias. Se nós temos 70.000 servidores na ativa, qual que é o papel de um líder que foi eleito pela maioria da população? E essa era a nossa proposta. Era chamar essa força de trabalho para perto, 70.000 servidores públicos, é uma bela força de trabalho. É um servidor para cada 40 matogrossenses, ou para cada 50 matogrossenses.
muita gente, né? É um servidor para cada 45 matogrossenses, tá certo? Se você botar no papel que desses 70 mil, apenas uns 20 mil trabalham para valer... Então a minha proposta foi aumenta. A minha proposta foi fazer um recadastramento para saber aonde estão esses servidores, o que estão fazendo, realocar esses servidores, ou chamar esses servidores para assumirem suas funções e motivar, treinar essa força de trabalho para produzir em favor do Estado, né? Escolher dentre eles as lideranças para assumir secretarias, inclusive, que é a nossa proposta futura, é essa. É escolher dentre os servidores públicos os líderes para assumir as secretarias, para não trazer secretário estranho de fora e começar o embate de novo com os servidores. Nós pretendemos motivar essa força de trabalho, que é a única saída que o Estado tem. O Estado não tem outra saída. Esses servidores têm seus direitos adquiridos e nós respeitamos o direito adquirido. Não adianta brigar com isso. Não adianta brigar. Nós temos que conquistar eles, mostrar para eles a importância que eles têm para essas 404 mil crianças que frequentam a escola pública estadual do Mato Grosso, para os que necessitam dos serviços públicos na área de saúde e motivar esses servidores, dar condições, ter uma relação transparente entre governo, servidor e sociedade. E mostrar que depende do servidor de carreira o sucesso de qualquer governo que vem aí, mas especialmente depende do servidor de carreira os bons serviços que o Estado deve para a sociedade. Está aí o grande erro desse governo de não ter dialogado lá atrás com os servidores, naquela polêmica da RGA. Talvez tenha sido o segundo grande erro. Paga, briga com o servidor, não briga, e fica aquela... Aí o secretário chamando o servidor de vagabundo. O primeiro foi deixar as reformas para depois. Não quis fazer reforma. Nós fizemos um projeto de reforma que enxugava bem o Estado. Na época da transição, eu peguei essa espinha dorsal desse projeto, levei então o governador Simval Barbosa para solicitar que ele encaminhasse para a Assembleia a mensagem do projeto de lei. Ele se propôs a fazer, queria fazer médica governador eleito, se propôs a fazer, não, tá vendo? Vocês podem trazer o projeto, nós estávamos com a Fundação Dom Cabral nos ajudando, podem fazer o projeto que eu envio a mensagem para a Assembleia. Fui na Assembleia, falei com o Riva, que era presidente da Assembleia, para aprovar. Ele se propôs a aprovar, a levar a discussão e votação. Não levou. Não foi o projeto, porque o governador eleito não quis. Ele podia ter assumido o governo com o Estado reformado, nem o desgaste político ele não precisava assumir. Ele tinha um capital político para isso. Ele tinha uma equipe de transição que preparou esse presente para ele. Ele não quis. Não quis porque começou a receber grupos de interesse, começou, vamos ver, deixar para depois, como é o jeito dele governar. E levando de barriga e deixar para depois. É isso que ele gosta de fazer. E não quis fazer a reforma. Quando ele mostrou essa má vontade, eu já vi que não ia dar nada e peguei e fui embora. O segundo grande erro foi a briga que ele empreendeu, foi um empreendimento que ele fez contra o servidor público. Não economizou nada, porque acabou pagando os RGA, mal ou bem acabou pagando, e além disso, conquistou a saída do secretário Brustolin. Conquistou a antipatia geral dos servidores públicos, porque faltou respeito, faltou diálogo, faltou se propor a conversar, a discutir, a mostrar os números claramente, a fazer um acordo com a classe dos servidores, que afinal de contas os servidores também sabem que se a vaca que está dando leite morrer acabou o leite, né? Então, o que nós vamos fazer no início do próximo governo, ou antes mesmo, depois da eleição, é chamar os representantes dos servidores públicos para fazer uma análise detalhada da situação do Estado. O senhor está falando isso como um pode ser. Suposto governador não, eleito. Pode ser. Eu estou pronto. Estou pronto. Repito, o nosso candidato, o nosso plano A é o Mauro Mendes. O Mauro Mendes não vai ser candidato, esqueça. Não, eu não sei. Se ele não fosse... Eu sei porque ele não vai ser candidato, mas vou falar aqui. Se ele não fosse, é um off muito off. Se ele não fosse... André, se ele não fosse, ele não estaria envolvido em todas as discussões. Ele não estaria se filiando... A executiva ele não vai ser. Bom, eu não sei. Pedro, você participou da equipe de transição em 2015, em 2014 para 2015,
E nesses quase 4 anos, o que mais se ouviu falar no governo foi em relação ao rombo deixado pelo ex-governador Simão Barbosa. A gente depois ficou sabendo mais detalhadamente com a delação dele à PGR. Quando o senhor trabalhou nessa equipe de transição, a equipe não percebeu que haveria atrasos de salário, que não teria como pagar o servidor dentro do mês, como vinha vindo desde a gestão do Lairo Maggi? Nada disso foi detectado naquele momento? Vamos lá. Primeiro, por incrível que pareça, o estado de Mato Grosso, na relação dívida-PIB, está numa situação das melhores entre os estados brasileiros. Mato Grosso tem um PIB chegando a 130 bilhões e deve 6 bilhões e meio. Então é 5% do PIB aproximadamente. Mato Grosso do Sul, só para você ter uma noção, Mato Grosso do Sul tem um PIB de 70, 75 bilhões e deve 16 bilhões. Então deve 20% do PIB. E o Tesouro Nacional é que autoriza os estados a tomarem dívida. Então, o Mato Grosso, a situação econômica do Mato Grosso é boa. Acontece que esse governo fez uma gestão fiscal tão ruim que, apesar do Estado só dever 5% do PIB, o Estado perdeu o crédito. Pela má gestão fiscal, pela irresponsabilidade do governo de plantão. Então, cabe ao futuro governador, ao futuro governo, recuperar o crédito do Estado. Né? Conseguir elevar a nota de risco do Estado. A nossa nota de crédito foi rebaixada pelo Tesouro Nacional. Era B-, passou a ser C. Então, nós não temos aval do Tesouro Nacional. Nós temos que voltar a ter uma nota de crédito que nos permita tomar recursos para investimento para poder desenvolver o Estado. Então, a situação econômica do Estado não é ruim. A situação financeira do Estado é péssima. Mas não porque o governador, e eu não estou fazendo nenhuma defesa ao ex-governador, que nós já sabemos dos escândalos patrocinados e da gastança que se fez nessa Secopa, né, que deixou uma bomba de efeito retardatário e está judiando das crianças de Mato Grosso. Mas veja só, eu fiz a transição e nós assumimos o governo, Pedro Táxi assumiu o governo com 800 milhões de restos a pagar. 800 milhões. Sendo que tinha um ano de FEX atrasado, que o Pedro Táxi veio a receber depois, que era do governo de Sival, que era 500 milhões, mas só 300 para o Estado, 200 para o município. Então, dos 800, tira esses 300 e tira mais 400 ou 450 que eram de disponibilidades que estavam empréstimos de investimentos para, na época, era o programa Mato Grosso 100% integrado, se não me engano, hoje é o Proestrada, né? Estavam na conta disponíveis para o Estado usar, recursos para investimento. Então, se você pegar os restos a pagar, contra disponibilidades mais o FEX, o governador atual pegou a conta 0 a 0. E hoje, no quarto ano do seu mandato, o secretário Rogério Galo deu uma entrevista semana passada e falou que o governo tem de restos a pagar, de conta atrasada, em torno de R$1,5 bilhão de reais. Sendo que a média da inadimplência já chega a 6 meses. Quer dizer, o governo não paga as suas contas, não paga fornecedor, não repassa para os poderes, não repassa os recursos constitucionais dos municípios, não paga sequer a parte patronal dos quase 20 mil contratados, professores e contratados temporários que o Estado tem que contratar. O Estado se apropriou desses valores e não paga o governo federal. Quer dizer, é um Estado velhaco, um Estado que não paga seus compromissos, que desonra seus compromissos, que desonra a sua população e perde o crédito, como o fato aconteceu. Então, se o Mato Grosso, a situação financeira do Estado do Mato Grosso estava ruim, e estava, mas esse governo conseguiu piorar. Se a situação creditícia do Estado não era boa, mas a situação econômica era razoável. Como eu te falei, nós temos capacidade de endividamento para tomar, no mínimo, 20 bilhões de reais para investimento de dinheiro nacional, internacional, fazer parceria pública-privada, fazer uma revolução de investimento nesse Estado.
que é isso que nós temos que fazer, um bom governo tem que fazer. Não só investir, mas provocar investimentos. Esse governo, além de não fazer nada, fez uma gestão fiscal negativa, ruim, e perdeu o crédito. Então, o governo anterior foi péssimo pelas razões que conhecemos, foi uma tragédia, mas esse governo, do ponto de vista de gestão, conseguiu piorar a situação do Estado. Então, o senhor disse lá atrás que o Pedro Táxi seria diferente. Lá quando o senhor era coordenador de campanha e quando foi chefe do gabinete da transição. Você também falou. Eu também falei, todo mundo falou que seria diferente. Né? O que é que mudou, na sua opinião, Pivetta? Porque eu estou lendo aqui, deixa eu contextualizar aqui. O senhor disse que a primeira coisa é o exemplo que ele dá, que o secretariado teria que ser técnico e não político. E ele colocou vários secretários técnicos e também provou que não deu certo, né? Porque os caras começaram a travar tudo e o Estado não andava. E aí houve muitas críticas de que ele teria que ter um governo mais político, ele começou a mudar algumas pastas e de fato algumas pastas começaram a caminhar um pouco melhor, porque tem todo um jogo de cintura, principalmente na Assembleia, em Brasília, para conseguir recursos, enfim, não é uma coisa que só um técnico possa resolver, né? E aí, isso aí desagradou o senhor? Que o senhor declarou na época que deputado não tem que ter secretaria, deputado tem que legislar. Sempre falei e alguns deputados já estão mandando em secretaria. Eu continuo achando que é assim mesmo, que o deputado é eleito para ser legislador e deve cumprir a função pela qual foi eleito. Mas o que me desagradou, na verdade, foi o conjunto da obra. Não é uma coisa nem outra. É a falta de habilidade que ele tem, somada à arrogância, à prepotência e à falta de humildade. Esse conjunto todo produz esse cenário apocalíptico que nós estamos vivendo. Porque isso é natural do membro do dos secretários, dos secretários. Não, mas nós achávamos que ele já havia passado por um estágio de 2 anos como político no Senado, como eu falo. Sempre falei, um senador de destaque, né? E eu não falo dele como governador pejorativamente. Eu falo o que eu ouço nas ruas, o que eu ouço de todos os setores da sociedade, de todas as classes sociais. Eu não ouço ninguém elogiando uma atitude dele como governante. E eu não vejo nenhuma atitude louvável, não vejo, sinceramente não vejo. Né? Conceitualmente, o que se faz para ser um governo, para marcar a história? Se faz conceito, por exemplo, educação. Como que a Coreia saiu há 30 anos de uma situação, de uma renda per capita menor que a nossa, e hoje é uma superpotência como essa? Educação. Mas educação não é fazer um mutirão de educação. Não. Educação tem que ter persistência, continuidade, qualificação continuada, respeito. Aí não é uma questão de um governo local, é uma questão que vem já lá de cima, errado. Não, mas tem bons exemplos estaduais, como o Ceará, por exemplo, que é um estado tão pobre, um estado pobre, um estado do Nordeste. Se destaca nos últimos... lá atrás o Brizola criou o CIEP, que deu muito certo. Vamos pegar coisa mais recente. Ceará, o estado do Ceará hoje. É um estado que se destaca e tem tido os melhores notas de IDEB do Brasil. Né? Apesar de ser um estado pobre. Por quê? Porque lá se investe em educação, nos professores. A chave de uma boa educação é professor motivado. Os nossos professores não têm motivação. Não tem nem salário, cara. Aqui você pega uma pessoa de nível técnico, em qualquer área do governo, ganha mais do que um professor com doutorado. Sabe? Não tem cabimento isso, né? Ele sempre falou, e a gente acreditava, que ele tinha mania de educação. Ele era professor. A mãe é professora. Ele também deu aula. Ele foi professor durante muito tempo. Ele tinha mania da educação, e por isso a educação iria ser a menina dos olhos dele. Nós não assistimos nenhuma evolução conceitual na educação. Olha o que nós fizemos em Lucas, que é uma gota d'água no oceano. Nós fizemos em Lucas, nos 20 anos, meu e do Marino, que foi meu vice, depois prefeito, me sucedeu, o Marino Fã,
A secretária de Educação ficou 16 anos, a mesma secretária, a mesma equipe. Manteve um trabalho. E nós tiramos Lucas do anonimato e levamos Lucas a ter as melhores notas do IDEB do Estado e as melhores do Brasil. Nós atingimos em 2013 as metas do MEC para 2022. Quer dizer, quase 10 anos antes nós atingimos as metas. Com o quê? Com investimentos, e não é um absurdo não. É cerca de R$6 mil por aluno ano. 6 mil. Cerca de 28 a 30% da nossa receita. Investimos em educação durante 20 anos. Nós colocamos na última avaliação da prova do ensino básico, 3 entre as 5 melhores escolas do estado de Mato Grosso. Colocamos 3. Tá? Então, é possível fazer. Como é que se faz a educação? Primeiro, um bom ambiente escolar. Não pode ser em qualquer prédiozinho com temperatura de 40 graus, mau cheiro, desconforto. Não, tem que ter ambiência. Ambiência, um ambiente onde a criança chegue e encontre oportunidade de praticar esporte, lazer, alimentação de qualidade e um professor alegre e motivado para acolhê-lo. Então, as nossas escolas são esses ambientes. Nós conseguimos fazer a escola atrativa de fato. A escola que a criança não quer ir para casa. A criança chega na escola, tem tudo na escola, se sente bem, passa o dia. Essa escola está longe, né, da realidade. Mas o Estado gasta R$7 mil por aluno ano. É um gasto... O Estado, esse ano, está gastando pequeno. 3 bilhões para 404 mil alunos. Dá R$7 mil por aluno. R$7 mil por aluno é dinheiro suficiente para fazer o que nós fizemos em Lucas e sobra. Então, o que é? Não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Mas aí a gestão passa também pelo secretário da Educação. Mas secretário e equipe. O secretário e equipe. não vai fazer gestão da educação. Ele trocou quantas vezes secretário de Educação? O secretário, o senhor mesmo está dizendo que na gestão do seu irmão e do Marino ficou, do seu irmão, 16 anos. Ficou 16 anos na sua gestão e do Marino depois. 8 anos de cada um. Tem que dar continuidade. Tem que dar continuidade. Quantos secretários trocou nesse governo aqui? Teve aquele primeiro, né, que foi transformado em presidiário, né? Bom, enfim. Bom, o senhor sabe tanto de gestão, agora eu vou te cutucar, é uma pergunta para o Rafael, que está magoado com o senhor não quis dar uma entrevista para ele esses dias aí. Ele mandou eu fazer. Se o senhor é tão bom assim, por que o senhor perdeu a eleição em Lucas? Daqui a pouquinho o senhor responde. Corta aí, Edmond. Bom, estamos de volta com o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, que é pré-candidato ao governo do Estado pelo PDT. PDT é partido do Leonel Brizola, finado Brizola, e partido hoje também do maior adversário político do governador. O partido que elegeu o governador Pedro Viana, e é o partido que elegeu o governador Pedro Táxi. Elegeu ele senador e elegeu ele governador. E eu deixei a pergunta no intervalo para o senhor, porque o senhor perdeu a eleição em Lucas, já que o senhor sabe tanto administrar e falou um monte de coisas. Bom, enfim. você que falou... A candidatura foi impugnada. Você que falou que eu sei administrar. Em nenhum momento eu falei. Você está dizendo o que tem que ser feito. Eu estou falando sobre... o meu pensamento sobre gestão pública. Nós estamos provocando o senhor. Por que o senhor acabou não se dando bem naquela eleição? Olha, a diferença, apesar da impugnação. A diferença foi 243 votos, se não me engano, no universo de 40 mil votos, ou quase isso. Foi quase um empate técnico, né? Mas a maior razão que me fez perder foi que eu fiz menos votos do que o adversário. Ele fez uma campanha coordenada pelo Antero, que é um marqueteiro altamente competente, e ele prometeu coisas extraordinárias que eu não tinha coragem, por eu conhecer. Por quê? Dá um exemplo pra gente aí, pra quem não... Que ele prometeu e você não quis prometer. Ele prometeu, eu vou resumir, melhorar os serviços que nós prestávamos. Isso é genérico. Melhorar, genérico. Ele prometeu tudo. Ele foi mais competente do que eu no marketing, é isso. E a sociedade queria mudar. Quem foi seu marketing? Foram 20 anos, eu não tive marketing. 3 vezes, né? Não, eu não tive porque eu pensei o seguinte, eu fui prefeito 3 vezes, todo mundo me conhecia. O senhor achou que o histórico conhecia meu trabalho,
Se eu tiver que gastar em campanha, investir e ter que mendigar votos, é porque está na hora de eu sair. E foi isso que aconteceu. Tá? Eu fiz menos votos, mas feio não é perder. É a primeira eleição que eu perdi. Eu perdi junto com o Mauro aqui em 2010, mas eu era candidato a vice, feio não é votar. Ganhar roubado, deixa eu dizer. Hein? Feio é ganhar roubado. Não. É isso. Feio é você igual o Corinthians ganha sempre, ganhar roubado. Feio é você se eleger, ganhar com base em esperanças que você criou e não cumprir o que tratou. Não cumprir o que prometeu fazer em campanha. Isso é feio. Né? Então eu prefiro perder do que ganhar prometendo coisas que eu não posso cumprir. Eu tive 3 mandatos. A história de Lucas é antes e depois da nossa gestão. Né? O senhor conseguiu colocar Lucas no melhor IDH do Brasil, né? Ou entre as melhores. Então, a minha história está materializada. Eu não tenho nenhum constrangimento em ter passado por uma eleição e ter sido derrotado na urna, porque eu não tinha coragem de prometer o que o meu adversário prometeu. Do Pinote lá. Eu não tenho acompanhado. É Pinote, não é Pinote, tá? Eu não tenho acompanhado, mas vocês teriam que perguntar para quem. Chegado na rua lá, como é que é? O senhor que mora em Lucas do Rio Verde. As notícias que eu ouço me entristecem um pouco. Parece-me que o que foi prometido na prática não está acontecendo. E a sociedade paga pelas suas escolhas. Então, eu lamento muito. Lucas é uma cidade que foi bem administrada durante 20 anos, tanto que saiu de um acampamento, que não tinha energia, não tinha telefone. Toda aquela região foi assim? Não é toda a região, não. 94, quando o Leão subiu para Sinop, Nova Mutum teve o rebaixamento, Sorriso teve o rebaixamento e Lucas ficou no escuro. Sim. Porque parecia que Lucas não ia prosperar. Em 97 eu assumi Lucas pela primeira vez. Nós saímos bem atrás dos outros municípios da redondeza porque nós não tínhamos energia. Hoje está no patamar de evolução. Progresso não vai no escuro e nem na estrada de chão. Então, a história de Lucas me dá muita alegria em olhar para trás e ver o que nós fizemos. Quando o senhor vai a Lucas, o senhor está morando em Lucas ainda? Moro lá e moro aqui. Quando o senhor anda na rua lá, fazendo aquela caminhada... É um prazer, é só alegria. Ninguém te xinga? É só alegria. Ninguém te xinga lá? Não, tenho a satisfação. Quem falou, seu... Acontece muito isso em Lucas, tacam pedra no senhor, sabe que não tem? Ô, Otaviano, Otaviano, saudade de você. Ô, Gordo, tudo bem? Gordo. Gordo é o apelido dele, de moleque. Meu apelido Então, os mais antigos, lá, quando eu fui prefeito a primeira vez, o meu nome de campanha era Gordo Piveta, que ninguém me conhecia como Otaviano. Ficou aí uma mágoa do ex-vice-governador, Carlos Fávaro, até que o senhor deu uma entrevista dizendo que no grupo do senhor não tinha lugar para o Carlos Fávaro. Não, porque ele estava... O Fávaro, aliás, apoiou o Binote. Exatamente. O senhor ainda está magoado, parece que teve um almoço. Não, aí. Agora vai ter uma composição, vão ficar todos juntos. Para começar, é o seguinte... Vai ser um mexidão ali, tudo olha misturado. Só, para começar é o seguinte, eu fui entender 10 dias depois que eu perdi a eleição lá, de que eu havia me libertado. E a minha vida foi muito bem no último ano que eu consegui... Eu pensei uma bobagem. Voltar para casa e cuidar da minha vida, organizar meus negócios, porque a política suga muito a gente. A política toma o tempo e quando a gente quer ser servidor, quando a gente quer ser bom no que faz, a gente se dedica e acaba deixando a vida pessoal de lado. Então, para mim foi muito bom. E o Fávaro, naquele momento que eu falei, o Fávaro era vice-governador. Falei que não tem lugar para a equipe do Pedro Táxis desse lado. Não tem mesmo. Dias depois, para minha surpresa, ele renunciou ao mandato e se escalou para fazer oposição. E não é só eu que estou agregando nesse grupo. Para mim não foi surpresa alguma. Não é só eu que estou agregando nesse grupo. Tem muitos agentes que estão ciscando para dentro aí. A tua relação com o Fávaro... Tranquila. Está favorável. Tranquilo. Está favorável. Está favorável porque é o seguinte, eu não sei guardar mágoa, não guardo mágoa, não tenho rancor, não tenho ódio. Ao contrário do que o meu ex-companheiro político está querendo... Pedro Táxis. Está querendo fazer acreditar. Não tenho absolutamente nada contra ele. Ô Pedro,
eu acho você um cara bacana, meu, só que como executivo você é um fracasso, é uma tragédia. Nós não sabíamos disso. E fora isso não tem nada, absolutamente nada contra a pessoa dele. Tá? Todo o respeito do mundo, mas como governador, ele dá prejuízo para a sociedade, ele é nocivo, ele é inconveniente para Mato Grosso. E a gente não pode esconder isso, porque eu não preciso dele, nem de benesses do governo dele, nunca pedi nada para ele. Ele fala que sim. Como não? Bom, então ele vai ter que dizer o quê? Ele precisa dizer o quê, né? Principalmente manipulação de decisões. Não, mas o quê? Especificamente o quê? Aí é difícil eu conseguir explicar, Não, mas ele não, cita não, isso. não, mas espera aí. Tem que dizer o quê? Tem que dizer o quê que eu pedi, o quê que eu quis manipular. Eu estive longe do governo dele. A partir do momento que eu vi que ele não ia cumprir, isso foi na transição, que ele não ia honrar os compromissos assumidos, eu voltei para casa e deixei de perder tempo. Agora ele tem que dizer o que eu pedi, o que eu fiz. O senhor é um grupo de milionários. Bom, esse negócio aí é discurso populista. Porque é milionário, acha que pode mandar em mim. Aí é o espírito do Simão Bolívar encarnando no corpinho dele, entendeu? Aí já é outro negócio. Aí ele já deve estar tendo aula, ele andou aí para Bolívia, para esse lado da América do Sul. Ele diz também... Não, deixa eu terminar. Ele está com esse discurso bolivariano de colocar pobre contra rico. Primeiro, falou em bilionário, né? Bilionário, falou. É milionário e A minha declaração de imposto de renda mostra que eu nunca fui bilionário. Eu conquistei algum patrimônio com muito trabalho. Desde os 14 anos eu trabalho duro. Trabalho duro, desde os 14 anos. E ele agora está querendo fazer essa cisão entre as pessoas que conquistaram alguma coisa com as pessoas menos favorecidas. Ele está sendo criminoso em fazer isso. Porque na eleição passada ele teve ajuda de muitas pessoas que tinham dinheiro, que tem patrimônio. Muitos de lá para cá já quebraram, pediram RJ. Vocês estão ouvindo notícias de produtores, grandes produtores, que estão entrando com RJ. A agricultura é uma atividade de altíssimo risco. RJ é recuperação judicial. Recuperação judicial. Pré-falência. Se você for somar a dívida da agricultura mato-grossense, você vai ver que os agricultores são heróis. Porque eles tomam o risco, tomam a dívida para si para fazer um movimento econômico onde todo mundo se beneficia. É uma cadeia de benefícios que a agricultura gera. A agricultura não causa mal para ninguém, não tira dinheiro de ninguém. A agricultura tira da natureza, da terra. Põe insumos, põe a fé, põe o trabalho e colhe o produto disso. Nós somos bons nisso. Muitas vezes não dá para pagar a conta. Aí as pessoas trabalham 50, 60, 2, 3 gerações e tem que pedir recuperação judicial, passa por humilhação, se lasca. Nós temos 10, 12 casos de famílias tradicionais da agricultura mato-grossense que estão com RJ, estão com recuperação judicial se humilhando. Mas é um direito, é uma lei que foi criada para recuperar empresas que merecem ser enquadradas nessa lei. Então, o governador falar isso, ele está sendo, além de ingrato, está sendo desonesto. Porque essas pessoas ajudaram financeiramente ele também. Talvez ele não precise mais da ajuda financeira desse pessoal, porque ele deve ter feito a caixa dele, o caixinha dele, no governo. Talvez ele tenha essa segurança para poder falar o que ele está falando. Só pode. Pelo pouco que eu conheço dele, ele usa as pessoas, ele é um usuário de pessoas de boa-fé, ele é viciado nisso. Usuário de pessoas de boa-fé, é isso que ele é. Aí ele usa, no momento em que você passou a não ter mais importância, ou não interessa mais para ele, ele descarta, é assim. Essa fala do governador foi dada à Rádio Vila Real, né, que é a antiga Rádio Gazeta. Antiga não, é a antiga Rádio Cultura, né, aí virou Rádio Vila Real, FM. Ele falou o seguinte, abre aspas aí, algumas pessoas pensam que porque tem muito dinheiro, são milionárias, poderiam me mudar. Ele está se referindo ao senhor. Esse é o populista. Verdade. Primeiro que eu não tenho muito dinheiro. Não mudei e não vou mudar. Não é o fato da pessoa ser milionária e de ter o sonho de ser governador, falando do senhor, e de estar há muito tempo na fila, e eu furei a fila, que vai querer mandar em mim. Olha, esse sonho de ser governador é um sonho novo. O senhor tem esse sonho? Não, é um sonho novo. Eu passei a ter, sim. Agora, depois de ter ajudado a eleger ele, com dedicação, com fervor, que nem eu fiz, e ver a decepção que ele entrega para todos os mato-grossenses. Você arrepende de ter coordenado a campanha? Não, não me arrependo de nada. Não, porque a gente conhecia uma parte dele e nós fizemos o que a gente acreditava. Fizemos aquilo que a gente acreditava que estava fazendo.
de melhor para o Estado. Um homem preparado, honesto, que tinha formação, que tinha capacidade de agregar boas pessoas no seu entorno para poder fazer um grande governo por Mato Grosso. É isso que eu conhecia dele. Queira conhecer um homem de fato, dá poder para ele. Foi o que nós fizemos e foi o que nós percebemos depois de eleito. Então, do nosso time aí, muita pouca gente mudou. A maioria está agora no mesmo grupo para fazer um novo projeto para Mato Grosso, para disputar com ele. Tá, mas agora eu vou dar o poder para Edmota cortar, né? Já deu um tempo da TV aí. E quero deixar a pergunta, se o Rafael me permite. O fato de estar esse grupo todo reunido hoje e esse mesmo grupo ter sido responsável por trazer o atual governo, não vai atrapalhar também num processo eleitoral? As pessoas vão falar, pô, esses caras que fizeram esse governo e agora estão criticando esse governo e querem que a gente acredite no novo governo que eles querem criar? Ou eu estou enganado, Piveta? Essa pergunta... Um pouquinho depois do intervalo. Quarta de moto. Estamos de volta com o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Piveta, que é pré-candidato e, pelo que eu estou vendo aqui, é candidato mesmo, né? Ao governo do Estado. Teceu duras críticas ao atual governo e deu muitas dicas. E eu deixei a pergunta antes desse último intervalo sobre essa composição política que está sendo criada com pessoas que ajudaram a formar esse atual governo e agora estão criticando esse atual governo. Por que o senhor acha que as pessoas vão comprar essa ideia, que o povo vai comprar essa ideia, o eleitor vai comprar essa ideia de que, peraí, esses caras se colocaram o atual governo lá, por que eu vou acreditar agora no novo projeto deles, trazendo um novo nome, como é o do senhor, para ser candidato a governo do Estado? Nós estamos vivendo... Como é que vai ser trabalhado isso aí? Nós estamos vivendo uma democracia. Sim. Apesar de na adolescência dessa democracia, mas é a democracia. E democracia é isso, é você acreditar e não só... Mudar de lado? Não, é acreditar e não só votar naquele que você acredita, nós que somos agentes políticos, é tentar influenciar na nossa região de influência, ou nas pessoas que a gente influencia, para tentar convencer essas pessoas sobre qual a melhor opção. Nós fizemos isso com devoção. Defendemos o nome do Pedro como senador em 2010 e como governador em 2014 com muita devoção. Porque nós acreditávamos e tínhamos todos os pré-requisitos para acreditar. Tinha tudo para dar certo. Tanto que mais de 50% dos eleitores elegeram ele no primeiro turno. Tinha tudo para dar certo. Nos enganamos. O ser humano, ele acredita, ele sonha e às vezes erra. Nós erramos na escolha. Foi um erro, mas não é uma questão nossa. Isso, as democracias cometem esse erro coletivo. Desde criança eu ouço falar que nós temos os governantes que merecemos ter, justamente porque a gente ou se ilude ou acredita em algo que deveria desconfiar mais ou ter menos certeza, né? Mas o fato é que faz parte da nossa cultura cristã a boa fé. Eu construí minha vida, as empresas que eu construí, o empreendedorismo que eu empreendi na minha vida toda foi acreditando em pessoas, formando equipe, dando atribuição, dando autonomia para as pessoas trabalharem. Vamos dizer que de 100 pessoas que eu contratei para fazer determinadas tarefas e dei autonomia, eu tive 3 que me decepcionou. 97 deu certo. Então vale a pena acreditar. Porque se você não acreditar, se você começar desconfiando, como é o estilo do governador atual, desconfia de tudo e de todas, você não consegue formar equipe. Não dá autonomia
as pessoas não têm motivação para avançar. Ele é muito centralizador, só quer dizer isso. E ele é mesmo. Centraliza. Nós temos que, quando se lidera um projeto, nós precisamos ter o desprendimento, primeiro, de confiar nas pessoas. Tem que delegar, né? Confiar. É claro que tem que analisar currículo, conversar, olho no olho. Não, vou confiar em você essa missão, toca. Vai ter decepção, uma ou outra? Vai ter. Vai ter. Mas a maioria vai dar certo. Né? Esse governo se mostrou muito inapto, porque os bons secretários que ele nomeou, e tinha bons secretários, todos saíram feridos, saíram lesionados. Ou gravemente lesionados, ou levemente lesionados. Mas todos saíram. Com exceção os que fizeram coisa errada. Teve gente que saiu presa, né? Os que fizeram coisa errada, e até nisso ele foi recordista. Parece que é o governo recordista em secretário detido, né? O que é mais um fato para lamentar. Muito lamentável. Muito lamentável. Os governos anteriores, os muito lamentável. Vão ser presos depois do governo. É muito lamentável. E é bem lamentável porque acaba manchando todo mundo. E as irresponsabilidades que ele está cometendo. A biografia dele acaba sendo manchada. Como um grande não que ele tenha feito algo, mas a equipe dele fez. Um grande constitucionalista que ele é, e legalista, sim, ele está cometendo inúmeros crimes de responsabilidade na gestão das contas públicas, como essas pedaladas que nós ouvimos aí, essa questão do Detran, lei de responsabilidade fiscal, o problema da Secretaria de Educação lá no início, quer dizer, grampos. O que ele tinha de patrimônio que era inquestionável, hoje é altamente questionável. Né? Hoje é altamente questionável. Então ele virou um ser comum que não tem nenhum atributo além do poder que ele tem hoje. Só acho que a biografia dele está comprometida. Que ele usa a máquina inescrupulosamente, ele usa sem nenhum pudor, né? Isso também ele vai incorrer, já está incorrendo numa série de ilegalidades. Essa pré-campanha de dar cheque, comprar voto com cheque de R$80, humilhando as pessoas, isso tudo vai ter um preço que ele vai pagar. Em algum momento vai ter justiça para ele também, que a justiça é para todos. Essa história de cheque você tem ódio, é o Pró-Família que você está falando, né? Família é um cartão de estilo Bolsa Isso não é uma compra de voto? É igual o Bolsa Família. Não. Bolsa Família começou lá no começo, ele começou faz 6 meses isso aí. Mas esse programa é parecido. Já é na pré-campanha. E outra, e não precisa o governador entregar em cerimônia. Isso tem sistema bancário eficiente, com mecanismo. Eu não estou lembrado, já não existia esse programa. Não existia. Foi criado foi criado recentemente. Isso foi criado para a campanha. Pró-Família. Isso é uma compra de voto. Perdoe a minha ignorância, mas isso é uma compra de voto flagrante. Eu espero que eu espero que as autoridades tomem as medidas. Como o Bolsa Família foi usado dessa forma também. Né? Não, mas o Bolsa Família é um programa que vem lá do governo Fernando Henrique, foi trocado de nome. Foi melhorado. Foi trocado de nome, 8 anos do governo Lula. Depois, patifes aí fizeram essa um programa perene. Esse dele não. Esse é um programa de compra de voto que começou agora, deve estar fazendo 6 meses, nem isso. E outra, o governador viaja para Lucas do Rio Verde, que tem um dos melhores IDH do estado, né? Com avião, com segurança vai 2 dias antes. A viagem dele para Lucas deve custar R$50 mil, para distribuir 80 cheques de R$80, que dá R$6.400. É uma incongruência, é uma incoerência, é uma desonestidade, é uma falta de vergonha. Eu falo isso, não é com ódio. Eu falo isso como contribuinte indignado. Não tem nada, né? Olha para mim. O senhor está parecendo peraí. traído, assim. Não, peraí, cara. Não, por favor. Por favor. Eu estou falando verdade. Eu menti aqui? Não sei o que o senhor está dizendo. Eu estou falando com um contribuinte indignado. Inclusive, o senhor leu o Salmo 91, porque o senhor tem ódio no coração e precisa... Olha, a espiritualidade, cada um tem a sua, né? Espiritualidade, cada um... Como o senhor avalia essa resposta? Eu me sinto um bom cristão. Eu tenho valores que aprendi em casa
com meus pais, na igreja que eu frequentava, fui coroinha, fui sacristão, e esses valores eu carrego ao longo da vida até hoje, não mudei em nada, não mudei. Nunca fui ateu, ele se dizia ateu há pouco tempo atrás. Tem registros na imprensa de que ele não respeitava pessoas que usavam o nome de Deus em política. Agora ele está usando. A cada pouquinho ele fala o nome de Deus, manda ler salmo. A minha espiritualidade cuido eu. Né? Então, mas ódio o senhor não tem? Graças a Deus não. Nem dele, nem de ninguém. Não cultivo. Não cultivo e uma das razões de eu ter saído da onde eu saí e chegar onde eu cheguei é porque eu sou agregador, graças a Deus. Eu cheguei em Mato Grosso trazendo a mudança do meu tio de caminhão e me tornei um empresário do setor da agricultura. Fui mal, quebrei, me levantei de novo, quebrei de novo, me levantei de novo, sempre com trabalho, sempre com boa fé. Hoje o senhor figura na lista dos 8 políticos mais ricos do Brasil, com um patrimônio declarado de 360 milhões. Declarado, né? Declarado. Tem muita gente que não declara. O senhor declarou tudo? Eu declaro desde os 18 anos. Desde os 18 anos eu fiz minha primeira declaração de imposto de renda. Isso fazem 40 anos já. 40 declarações de imposto de renda. Qual que é o segredo para chegar a ter um patrimônio desse tamanho? Começando de onde o senhor começou? Assumir riscos, não ter medo de assumir risco, gestão, planejamento e gestão e liderar as pessoas. Eu te fiz essa pergunta porque não para saber da sua vida pessoal nem nada, mas é questão política também. Se você sabe gerir a tua vida pessoal e sair de um patrimônio zero com um patrimônio desse tamanho trabalhando, que eu acredito que tenha sido assim que o senhor conseguiu esse patrimônio todo, sentando numa cadeira de executivo, talvez o senhor use todo esse conhecimento para poder também melhorar as condições financeiras do Estado e a vida das pessoas que vivem nesse Estado. Eu posso te garantir que se eu for conduzido a esse privilégio, a essa honra, pelo menos assim, eu vou dedicar assim, 100%. Acho que todo mundo que senta ali deveria pensar. Né? Eu posso te garantir que se eu for conduzido a essa honra, eu vou dedicar 100% da minha vida e de tudo que eu aprendi até hoje para botar Mato Grosso no pódio. O que o senhor faria? No pódio, para ser um estado visto pelo resto do Brasil e todo mundo tirar o chapéu. Porque é um estado que tem 3.300.000 habitantes, é um estado que tem espaço para crescimento econômico. É um bairro de São Paulo, se você for analisar. Sabe? Que tem espaço para crescimento econômico como nenhum outro no Brasil, só precisa investimento público em áreas estratégicas. Educação, saúde, para cuidar das nossas pessoas, para terem força para trabalho, qualificação dos nossos jovens e infraestrutura. E a infraestrutura não é o governo que tem que fazer, não é o Estado, porque o Estado não sabe fazer. O Estado não sabe fazer e quando faz caro e faz mal feito. Então é o Estado traçar, definir o projeto de infraestrutura e chamar a iniciativa privada, talvez entrar com uma participação, mas deixar quem sabe fazer e quem faz barato fazer. A infraestrutura interna nós vamos fazer com os produtores, com os agentes locais, que sabem fazer e sabem fazer barato. O Estado você tem uma ideia, governo, todos os governos fazem mal e fazem caro. Nós temos um programa de agroestradas em Lucas do Rio Verde, que nós fizemos mais de 100 quilômetros de estradas vicinais com os produtores, prefeitura e produtores, mais ninguém. Nós fizemos a 200, 220 mil reais por quilômetro. O Estado faz essas estradas aí a 1 milhão o quilômetro, com os recursos que o Simval arrumou emprestado lá atrás. Então, não dá para aceitar. Tudo são razões que fazem a gente entender que esse governo não pode continuar. Né? Então, a infraestrutura interna, as estradas intermunicipais, nós vamos fazer em parceria com os agentes locais, sejam eles produtores, pecuaristas, prefeitos. Nós temos que usar a célula máter da sociedade, que são os municípios. É onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram. O governador não tem que sair daqui para ir fazer barulho no interior, lançar obra. O governador tem que delegar
a autoridade local fazer parceria com os agentes locais para fazer obra boa e com baixo custo e botar a sociedade para fiscalizar. Tá? O cara sair daqui para ir em Lucas Ouro Verde lançar a pedra fundamental da feira do produtor, que todo mundo sabe que não vai fazer. A ideia é mais ou menos como foi a do Blairo Maggi no começo da gestão, de fazer estradas em parceria com os produtores, não? É um sistema, um sistema, nós começamos em Lucas, eu quero dizer que o projeto é de nossa autoria, PPP Caipira, foi batizado como PPP Caipira. O primeiro projeto foi a Rodovia da Mudança, de Lucas a Tapurá. Parecia impossível. O Blairo foi lá logo depois que ganhou a eleição, nós tínhamos feito 2 quilômetros de asfalto do aeroporto até a cidade. Como é que vocês fizeram esse asfalto? Eu expliquei para ele como é que nós fizemos, gastamos 200 mil por quilômetro. Escuta, mas nós não podíamos fazer uma parceria aí para fazer uns trechos importantes? 200 por quilômetro. Quando é um governo, uma obra pública, fica 2 milhões por quilômetro. É mais ou menos. Ou esse governo que é um governo que não... Esse de todos os governos é isso, né? A gente vê parece-me que está gastando em torno de 1 milhão. Parece-me que está gastando 1 milhão, 1,5 milhão por quilômetro. Eu não sei. Não sei exatamente, porque tem pouca transparência aí também. Mas o fato é que nós começamos lá então com a Rodovia da Mudança, em alusão à mudança que o Blairo estava promovendo em 2002. Nós, com o Pagou, batizamos então a Rodovia da Mudança, Lucas a Tapurá, 90 quilômetros. Chamamos os produtores da região de influência, deu 300 mil hectares de terra, dividimos o custo da estrada, que saiu em média 230 mil reais o quilômetro, com obras de arte e tudo. Dividimos então, o Estado entrou com a capa asfáltica e a sinalização, e os produtores fizeram a terraplanagem. E nós dividimos esses 300 mil hectares, multiplicamos pelos hectares de cada um, e cada um no suposto governo seu, você vai manter. Vamos fazer isso com toda a força. E é uma coisa boa para todo mundo, e quem vai pagar a conta são os mesmos de sempre. O povo, né? Aí vai pagar a conta, só que vai pagar o mínimo necessário para poder fazer o que precisa ser feito. Tá bom, deu tempo aí? Estamos esgotados? Algo que a gente não tenha tocado aqui no assunto, Piveta, que você queira deixar no ar? Dá um recado pro seu irmão lá em Nova Mutum, Adriano, fala para ele deixar de ser... O que você falou para mim no bastidor aí? Fala não, Adriano. Ó, depois você pergunta para ele. Adriano, o André quer que você venha aí dar uma entrevista aqui, rapaz. Vem aí, atende ele. Vem aí. O que eu quero dizer que... Pega a caneca pro Piveta aí. Para resumir, eu quero dizer que Mato Grosso tem jeito e tem que tratar cada matogrossense pelo nome, não é um número. Que nós temos uma densidade demográfica muito baixa, nós temos pouca gente. Vai decorar. É um governo, é um estado que tem uma boa arrecadação, que na saúde, se somar o que os municípios gastam na saúde mais do que o estado gasta, dá próximo de da saúde de ponta, dá para ter, né? Dá licença? Quase 2 mil reais por habitante ano. O estado, a soma entre estado, porque tudo é estado, né? Sim. Estado e município, a gente gasta... Os municípios estão gastando 30% das suas receitas em saúde, o estado em torno de 13%. Gasta quase 2 mil reais por habitante ano. Isso é dinheiro, André, que dá para comprar plano de saúde para cada matogrossense, rapaz. Então o problema não é falta de dinheiro, o problema é a má qualidade do gasto. É a má qualidade. É um gasto que não é feito de uma forma que deveria ser. É a má qualidade do gasto e a má qualidade da gestão. Nós temos que mudar esse jogo. Tá certo. Vou entregar para você a caneca do programa. Eu acho que você tem uma já, não tem? Não. Do ano passado? Não tem. Então tá aí a caneca sua para você colocar na sua sala de trabalho. É uma caneca igual a essa que você usou. Obrigado. Quando eu for lá na sua empresa, eu quero ver essa caneca em cima da sua mesa. Tá bom. Tá bom. Mais alguma coisa? Não, é isso. Ódio zero. Não, rancor zero. Companheiro é companheiro. Vou lhe dizer que eu não tenho ódio, mas já li o Salmo 91 de ontem para hoje. Eu não li ainda. Eu não li. Uma hora eu vou parar para ler. Ódio zero. Você não conhece esse salmo? Não, ainda não. Aquele que fala, me livrará do laço do passarinheiro. Eu sou ruim de leitura. Eu faço minhas orações, mas eu faço baseado naquilo que me vem na consciência. Eu também sou assim. O seguinte,
companheiro não pode virar adversário, adversário não pode virar inimigo, e secretário não pode virar vítima, e nem presidiário. O senhor deu uma cutucada no governador agora. Nem vítima, nem presidiário. Tocou o governador. É isso. É isso. Rafael, eu entendi a sua dica. Tá bom. Obrigado, Piveta. Um abraço. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado você em casa. Até a próxima entrevista. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.